irmão, te agradecer, Deus, pela vida desse homem. Ô Senhor, enquanto eu estava orando por ele, tu disseste para mim uma palavra, ó Deus, que o Senhor não vê como o homem vê, que muito o Senhor pode não dar nada, mas o Senhor escolheu, fez o que Deus continua, Deus, fortalecendo o teu filho, e que tudo, Senhor, venha cair por terra, Pai, em nome de Jesus. E eu creio, Deus, que tu liberou a palavra, a qual ele vai trazer para nós essa noite. Continua conosco, em nome de Jesus, e todos digam amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Então, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Convido a igreja a abrir as vossas Bíblias em Isaías, capítulo 6. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Confesso para os irmãos que eu fiquei bastante aflito quando a pastora me fez o convite. Eu não esperava, mas conforme ela falou comigo, eu disse para ela: eis-me aqui. Aleluia. Sem mais delongas, vamos tomar a leitura. Isaías 6, capítulo 6, versículo 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, e o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com mantenais. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Podeis sentar, igreja. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É motivo, irmãos, de muita alegria poder trazer a palavra do Senhor, e muito mais do que alegria, é uma honra, é um privilégio fazer menção da palavra que um dia me resgatou das mãos de Satanás. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O interessante aqui nessa passagem, e creio eu em todos os chamados na Bíblia, o Senhor, quando chamava os profetas, ele tinha um motivo para chamar o profeta. Nesse momento, ao qual o povo de Israel estava passando por rebeldia, a qual já estava fazendo o que não era agradável aos olhos do Senhor, e o Senhor, vendo aquilo, ele levantou um homem para poder apregoar a boa nova, apregoar ainda uma palavra que ainda houvesse esperança para Israel. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E como nós podemos perceber aqui, ele não foi entre os reis, ele não foi entre os sacerdotes, ele não foi numa classe que talvez tivesse um status alto, mas ele foi em alguém que ele mesmo falou que era de lábios impuros e vivia no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia. Primeiro parênteses que eu quero abrir nessa noite: Deus não olha cargo, Deus ele não olha a sua posição social. Deus, quando ele quer usar, ele não olha
roupa, Ele não olha para o seu contra-cheque, Ele não olha a tua posição, Ele não olha como você anda, como você está, mas Ele olha pelo que está dentro do seu coração. Ele olha e Ele chama aquele que está na brecha para fazer a vontade do Senhor. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. E quando Deus ele chama Isaías, e ele percebe que ele não era digno de poder estar fazendo aquilo ali qual Deus chamara. Muitas das vezes, irmãos, nós também achamos isso. Quem sou eu para fazer algo para o Senhor? Muitas das vezes nós achamos que não somos capazes de fazer algo quando o Senhor tem chamado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você, irmão, se Deus te chamou para fazer algo, é porque Ele vai te capacitar. É porque Ele vê que há em você ainda há uma vontade de fazer aquilo que Ele foi chamado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O interessante que eu acho aqui, irmão, da vida de Isaías, que ele não se acovardou. Mesmo em meio à situação que ele achava que se encontrava, ele não achou que não era capaz. Ele não disse, eu não vou fazer. Não, ele estava pronto para fazer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, muitas das vezes nós nos acovardamos. Muitas das vezes nós somos capazes, nós temos a unção de Deus para poder fazer aquilo que Deus nos chamou, e nós nos acovardamos e não fazemos aquilo que Deus nos chama. Lembra de Jonas? Jonas ele foi chamado para poder pregar a palavra de libertação, a palavra de salvação para Nínive. Ele era um homem capacitado, agora Deus viu nele o potencial para poder fazer aquilo a qual estava reservado para Nínive. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas aquele homem ele se acovardou. Ele não quis pregar a boa nova de salvação para Nínive, talvez com um pré-julgamento. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós também somos assim, irmão. Nós achamos que nós merecemos o reino e o vizinho não merece o reino, talvez porque ele seja de uma religião diferente, talvez porque ele pensa, ele tem uma linha de pensamento diferente. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas Ele nos chamou para pregar o Evangelho e para toda criatura. Ele não escolheu aquele que fosse pregar. Ele quis pregar o Evangelho para toda criatura. Aquele que crê e batizado será salvo. Porém, aquele que não crê, ele já está condenado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, irmão, está na minha mão. Está na tua mão pregar o Evangelho de Cristo. Pregar o Evangelho que um dia me tirou, que um dia te tirou lá na sala do pecado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus ele não se agrada dos covardes, irmãos. Muitas das vezes tem alguém do seu lado, no seu trabalho, seja seu vizinho, ou seja alguém que está passando por você na rua. Muitas das vezes você tem a capacidade de chegar lá e falar que Jesus o ama, que Ele pode tirar daquela situação. E muitas das vezes nós não fazemos, irmão. Muitas das vezes, vidas são ceifadas talvez por descuido daquilo ao qual eu fui chamado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Jonas, irmãos, ele pagou um preço, porque ele não cumpriu o ídolo de Deus. Eu quero falar um pouco da minha vida, irmão. Eu sigo o Evangelho desde 2003, sabe, entre quedas e ascensões, entre altos e baixos. E eu sempre rejeitei, irmão, de cumprir o chamado que Deus tinha na minha vida. Jonas, ele pagou o preço. Jonas, ele foi jogado no mar. Jonas, ele foi parar na barriga do grande peixe. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas Jonas, ele tinha um chamado. Louvado seja Deus. Às vezes nós temos um chamado e nós nos acovardamos, nós ficamos por fazer aquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus chamou a igreja para fazer. E eu, nesse tempo que eu ficava entre altos e baixos na igreja, quantos não foram um livramento que Deus me deu, quanto também na vida de Jonas, louvado e exaltado seja o nome do Senhor.
E eu quero dizer para a igreja, para os irmãos, se você tem um chamado que Deus colocou algo na tua mão, faça conforme as tuas forças. Porque eu achava que eu não era capaz de fazer. Eu achava que não era capaz de fazer, e muitas das vezes eu dava para trás, e eu paguei um alto preço por isso. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Hoje, irmãos, louvado seja Deus, que eu estou vivo, mas eu deveria estar morto, eu poderia estar morto. Porque eu rejeitei muitas das vezes de fazer a vontade de Deus. Também, se desde o início eu fizesse conforme a vontade do Senhor, cumprisse o chamado ao qual Ele tinha na minha vida, eu não passaria por tanto sufoco que eu já passei. Louvado seja Deus. Às vezes, irmão, você está passando por situação, às vezes eu estou passando por alguma situação e nós não entendemos o porquê. Muitas das vezes nós passamos por um processo e nós não entendemos porquê, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus confiou a minha vida, Deus confiou a tua vida para ir pregar o Evangelho. Louvado seja Deus. Hoje, quando eu estava vindo caminhando para a igreja, claro, com o meu coração temeroso, porque pregar a palavra do Senhor não é fácil. Às vezes nós achamos que é fácil quando nós não estamos aqui em cima e olhando almas sedentas para poder receber algo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu passei ali, na saída da barricada, um jovem falou assim: pastor, ora por mim. Aleluia. Quantos pessoas estão sedentos aí fora, irmão? Eu vi aquela alma ali sedenta, querendo receber algo de Jesus, que muitas das vezes nós temos e não damos. Aleluia. Quantas vidas não são ceifadas nas vielas aí no tráfico, quando nós podemos pregar o Evangelho e nós não pregamos, aleluia. E eu senti, eu pude me ver naquele momento ali pedindo socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem me chamado, irmão, para libertar aquele que está cativo. Deus, Ele tem me chamado e te chamado para poder pregar as boas novas e fazer a diferença neste lugar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não é em vão, irmão, que você está aqui. Não é em vão que você tem pagado o preço para poder pregar o Evangelho. Não é em vão que você tem pagado o preço para poder fazer a vontade de Deus. Aleluia. Muitas das vezes ser profeta, irmão, não é fácil. Quando você fala a verdade, muitas das vezes muitos te deixam de lado. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que o justo ele viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Então seja forte e corajoso, irmão. Prega aquilo que o Senhor te mandar pregar. Faça aquilo que o Senhor te mandar fazer. Não importa quem vai falar. Não importa o que vão achar. Prega o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Faça a diferença onde você passar. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, é difícil. É difícil, sim. Nós fazemos a vontade do Senhor, porque nós temos que renunciar. Nós temos que rejeitar aquilo que agrada a nossa carne. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes é difícil, sim, irmão. É difícil eu deixar de fazer aquilo que a minha carne tem vontade. É muito difícil, muitas das vezes, eu deixar aquilo que me apraz, que me traz prazer, para poder pregar o Evangelho, para poder seguir a Cristo. Aleluia. Mas para ganhar, irmãos, muitas das vezes nós temos que perder. Para entrar pelas portas, nós temos que deixar o nosso eu de lado e poder seguir na porta estreita, para poder entrar pela porta estreita, porque o caminho é estreito, irmão. Porque largo é o caminho que leva para a perdição. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus ele nos chamou, irmão, para poder fazer a diferença. Faça a diferença onde quer que você esteja, irmão. Independente de onde você esteja, independente de como você esteja, aleluia. Faça a diferença, porque Ele te chamou, Ele me chamou para fazer a diferença. Confesso que hoje, quando a pastora me chamou, eu aceitei, porque eu não quero mais rejeitar o chamado que Deus tem na minha vida. Eu tenho amigos que eu tive amigos
que durante as vezes ao qual eu estava caído, eles vieram a falecer e eu tive a oportunidade de ministrar Jesus para eles e eu não fiz. Não permita que você passe por isso também, porque isso me dói na alma até hoje. Muitos amigos meus desviaram do Evangelho, muitos amigos meus morreram na mão de Satanás e eu não pude fazer nada. Não fiz nada, aliás, podendo fazer. Irmão, você tem um chamado. É um privilégio, irmãos, fazer aquilo que os santos queriam fazer. Você tem o privilégio de pregar o Evangelho. Você tem o privilégio, irmão, de ganhar almas para Cristo. E o maior chamado que existe, irmãos, é esse. Porque aquele que ganha almas, sábio é. Seja sábio, irmão, por onde quer que você passar. Não permita que nenhuma acusação, não permita que nada venha impedir de você cumprir o chamado que Deus tem na tua vida. Muitas das vezes eu também andei para trás porque muitos podiam me olhar e falar, você estava usando drogas há um tempo atrás. Poxa, você é lá do projeto. E muitas das vezes isso nos traz um desconforto. Mas em nome do Senhor, eu tenho que passar por cima de tudo isso, independente de onde eu vim. O importante é onde eu estou e aonde eu vou chegar. Eu tenho que pregar o Evangelho. Eu tenho que fazer aquilo a qual o Senhor tem me chamado para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Independente de qual seja a tua situação, independente de o quão incapaz você acha que seja, abra sua boca. Comece a falar de Jesus, o Espírito Santo vai fazer o resto por você. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Antes de eu subir aqui, irmãos, eu confesso que eu estava temeroso, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor, porque aquele que pega a palavra, ele tem o poder de te dar vida ou de tirar a vida. Mas nessa noite eu quero que você saia diferente da maneira qual você entrou. Se você entrou aqui nessa noite achando que você não é capaz, eu quero te dizer que você é capaz sim. Se você entrou aqui nessa noite achando que você não vai conseguir, você vai conseguir sim, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É com coragem, irmãos. É necessário coragem para romper barreiras e fazer aquilo ao qual o Senhor nos chamou. Aleluia! Seja um rompedor de barreira, irmão. Passa por cima de Satanás se for necessário, mas rompa a barreira. Pensa, porque com Cristo, irmão, nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Prega o Evangelho, faça aquilo ao qual Deus te chamou para fazer. Eu creio que cada um aqui, irmão, tem um chamado. Talvez você ainda não conheça o seu chamado. Talvez você ainda esteja buscando algo da parte do Senhor. Continue buscando. Não desista, irmão. Não desista, porque Isaías ele pregou até o povo se arrepender. Não desista, assim também como Jonas, ele pregou até o povo se arrepender. Isaías ele foi chamado, ele tinha um chamado para poder trazer arrependimento a Israel. Talvez você tenha um chamado de trazer arrependimento àqueles que estão na tua casa, aqueles que ainda estão sem Jesus, aquele que é o colega da escola, aquele que é o amigo de trabalho. Exerça o teu chamado, porque isso, aleluia, é uma honra para mim, é uma honra para você. Fazer aquilo ao qual os outros queriam fazer. Fazer aquilo ao qual muitos queriam fazer, mas não tem um chamado. E você tem um chamado. Você foi chamado para tirar aquele cativo que está preso nas drogas, preso nos vícios, preso na prostituição. Você foi chamado para trazer a liberdade àqueles que estão presos a algo que não agrada ao Senhor. Você tem um chamado de fazer a diferença. Faça como Isaías, fique na brecha. Quando Deus chamar, você vem. Quando Deus mandar, você vai. Aleluia. Não se covarde, irmão. Porque maior é aquele que te chamou. Aquele que te chamou para fazer a obra, ele vai garantir. Aleluia.
Seja forte e corajoso, assim como Deus falou com Josué. Não te mandei eu? Aleluia. Quando Deus mandar, irmão, obedece. Aleluia. Obedece. Talvez Deus mande você falar algo para alguém e aquela é a última oportunidade daquela pessoa. E Deus te chamou, Deus me chamou para fazer isso. Deus me chamou e te chamou para fazer a diferença. Deus não me chamou e nem te chamou para ficar sentado no banco. Deus não me chamou e te chamou para ficar aqui, ter oportunidade só aqui no público, só aqui na frente e lá fora. Às vezes ninguém sabe que você é crente. Aleluia. É necessário nós termos, irmão, espelho. Aleluia. É necessário nós termos sal. É necessário nós termos luz. Aleluia. Porque todos estão perecendo aí fora, irmão. Está na minha mão e na tua mão. Evangelizar está na minha mão e na tua mão. Mostrar para aqueles que estão caindo que ainda há salvação. Aleluia. Assim fez Isaías para o povo de Israel. Assim fez Paulo. Assim fez Pedro. Assim fez todo aquele que foi chamado pelo Senhor. Ele quer te usar, irmão. Ele quer me usar. Fique na brecha. Fique preparado. Porque até dentro da sua família tem alguém que necessita de uma palavra de Deus. Do teu lado, às vezes você pensa que tem que ir para longe. Sabe, Rodrigo? Às vezes eu pensava que para fazer missões eu tinha que ir para a África, tinha que ir para tantos países aí, e pessoas morrendo do meu lado. Às vezes nós achamos, irmão, que para ser um missionário nós temos que ir para longe, não. Fazer missão é para aquele que está do teu lado. Fazer missão é primeiro em Jerusalém, para depois ir para os confins da terra. Primeiro é para os da tua casa. Primeiro é para o teu vizinho. Aquele que não gosta de você, primeiro é para ele. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aquele que tem se levantado contra a sua vida, ministra Jesus na vida dele, que isso vai mudar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele é contigo, irmão. Ele tem te chamado. Talvez você pense que não é capaz, como Isaías pensou. Ai de mim. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas eu quero profetizar que nessa noite Ele vai te encher. Ele vai colocar as palavras na tua boca. Ele vai te dar a ousadia que Paulo tinha de ministrar o Evangelho. Ele vai ministrar na tua vida a unção que despedaça todo jugo. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não saia da brecha, irmão. Permanece na brecha. Aleluia. Permanece fazendo a vontade do Senhor. Permanece nesse caminho que você está, mas com ousadia, pregue a palavra do Senhor. Ministra naqueles que estão sedentos, aqueles que estão caminhando para o inferno. Seja um ganhador de almas. Aleluia. Ter aquilo que você já recebeu. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Olha para o teu lado, irmão. Profetiza aquele vizinho que pega no teu pé, sentado do teu lado, louvando o nome do Senhor. Olha para o teu lado, profetiza o teu patrão que te persegue, para ele estar sentado junto contigo, dando glórias ao Senhor e dizendo que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Louvado seja Deus. Talvez essa não seja a palavra que você queria ouvir, mas essa é a palavra que a igreja necessita. Aleluia. Essa é a palavra que a igreja necessita. Não é tempo, irmãos, de nós nos acovardarmos. Não é tempo de nós ficarmos parados no marasmo. É tempo de nós batalharmos. Aleluia. É tempo de nós fazermos conforme foi cantado aqui, conforme foi ministrado. Na semeadura, que a glória da segunda casa ela será maior do que a primeira. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, irmão.
Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas eu quero dizer uma coisa na sua vida. Da maneira que você entrou, você não vai sair. Eu quero falar para você que conforme Eliseu pediu ali a Elias uma unção dobrada, nessa noite você vai receber uma unção dobrada, uma unção de ousadia para ministrar em vidas, aleluia. Se você não pregava mais, você vai voltar a pregar. Se você não evangelizava mais, você vai voltar a evangelizar em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não fique, irmão, acostumado a ficar no banco. Não se acostume a ficar no banco, irmão. Louvado seja Deus. Ele tem um chamado a mim na tua vida. Aleluia. Ele não me chamou, ele não te chamou para ficar aqui nas quatro paredes pregando ou ouvindo pregação, não. Ele me chamou e te chamou para ir lá fora e resgatar vidas. Aleluia. E para fazer isso tem que ter coragem, irmão. E essa coragem ela não vem do homem. Essa coragem ela vem de Deus, ela arde dentro de nós para poder pregar o Evangelho. Ela arde dentro de nós para poder resgatar a alma da mão de Satanás. Aleluia. Cumpra o teu chamado. Não estacione. Não fique no marasmo, não caia no marasmo. Faça aquilo ao qual Deus te chamou para fazer. E Ele não nos chamou, irmão, para ficar em banco. Ele não nos chamou para ficar vindo aos cultos quarta e domingo, não. Ele nos chamou para pregar o Evangelho. Quantos estão obedecendo aí? E é responsabilidade minha, é responsabilidade tua resgatar a alma. Aleluia. Não fique no banco, irmão. Pregue o Evangelho. Eu acho interessante que quando nós aceitamos a Cristo, nós temos aquele calor no coração, não é verdade? Nós temos aquela vontade dos nossos amigos, dos nossos parentes que não têm Jesus, que recebam Jesus também. Aleluia. Eu quero pedir ao Senhor que isso acenda em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Aquele amor pelas almas que nós sentimos no primeiro amor, no início da caminhada, que Ele venha reacender os nossos corações. Que nós verdadeiramente venhamos pregar o Evangelho de Cristo. Que nós não venhamos brigar por microfone. Que nós não venhamos simplesmente brigar por cargo. Aleluia. Rodrigo estava me perguntando, como é que eu vou te chamar? Qual é o teu cargo? Eu falei, eu sou irmão. Eu sou ganhador de almas. Aleluia. E a partir de hoje, irmãos, desde o dia que eu entrei pelo projeto, eu conversei isso com a minha pastora, desde 2013 eu sou evangélico. Mas eu tive um verdadeiro encontro com Jesus aqui. Foi aqui que eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Sabe, eu tinha amor pelas almas no início. Eu ministrava. Eu com 2 meses de evangelho, eu tive a minha primeira palavra que o Senhor me deu dentro do ônibus dentro. Eu ia para a escola com a Bíblia. Eu lia a Bíblia no ônibus e lia a Bíblia na volta. E hoje é difícil, irmãos, a gente pegar a Bíblia para ler. E é aquilo que me fortalece, aquilo que me alimenta é a palavra. E no início eu queria pregar. Meus colegas na escola, eu pregava meus colegas na escola. E eu deixei, irmão, o esfriamento espiritual bater em mim. Mas quando eu estava falando, eu tive um reencontro com Jesus, um verdadeiro encontro com Jesus, quando eu entrei pelas portas do projeto, novamente. E esse Jesus eu não largo nunca mais. Em nome de Jesus. E o que eu puder fazer pelos meus irmãos do projeto, eu vou fazer. O que eu puder fazer pelos meus irmãos da igreja, eu vou fazer. Conforme disse no início, eis-me aqui. Usa-me a mim, Senhor. Que a igreja receba essa palavra. Que a igreja venha refletir nisso ao qual Jesus está falando conosco nessa noite. Não permaneça da maneira que você está, mas prega o Evangelho. Se enche do amor de Cristo para poder pregar o amor.
Lá fora. É lá fora, irmão. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Eu